pessoal, hoje eu aqui e Luiz Fernando, meu querido parceiro aqui de Colmeia, falaremos sobre Creed 3. Nós falaremos para você se vale a pena assistir Creed 3. Eu acho, né, Luiz? Não sei se você também acha, que todo filme vale a pena assistir. Porque cada pessoa tem o seu próprio pensamento sobre o filme. O que você acha disso, cara? Cara, eu acho que os filmes são excelente forma de entretenimento e às vezes traz algumas discussões que são únicas aquele ambiente que talvez muitas pessoas não estejam acostumadas a vivenciar. Eu acho que o ambiente de boxe é algo muito restrito para aquele o núcleo dos atletas, né? Então, assim, muita gente que está de fora não consegue entender a dimensão dos conflitos internos ali. Pois é, e eu acho que é interessante que esse filme tenha tido essa construção da maneira que foi, para relembrar você e quem está assistindo que em 2005 ou 2006, não lembro exatamente, Rock Balboa, Stallone falou, aposentando o Rock a partir desse momento, não teremos mais o Rock em telas, e desconfie, toda vez que alguém fala isso, tá? Sempre desconfie, porque o Stallone volta com o Creed, roteiro do excepcional Ryan Coogler, que eu acho que é um baita cineasta, que aqui sai da franquia, né? No terceiro filme, dá espaço ao Michael B. Jordan. Ele não dirigiu o segundo filme também, foi o Steve Caple Jr., que dirige o segundo, mas faz uma direção muito parecida, e agora nesse terceiro, direção, protagonismo e até um pouco do roteiro de Michael B. Jordan. Queria começar com isso, Fernandão. O que você achou do Michael B. Jordan atuando e dirigindo ao mesmo tempo? Eu acho que quando um ator se propõe a dirigir um filme é uma escolha muito crítica e muito delicada, porque você vai desempenhar os dois papéis, né? Você vai ter que interpretar aquele personagem e ao mesmo tempo dirigir o filme. Mas, assim, na minha opinião global, eu acho que fez até um pouco bem para o filme, porque é o primeiro da franquia que ele é centrado no universo Adonis. Você não sente muito a presença da franquia Rock Balboa, você não sente muito a presença do pai dele. É um filme sobre o Adonis. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio ator, sabe? Acho que ele deve ter passado os últimos dois filmes pensando assim, poxa, eu sei que o Rock é importante, eu sei que o meu pai é importante, mas e eu? E sobre o meu personagem? Então, assim, quando ele teve o controle criativo, ele deixou isso bem claro ali, é sobre o Adonis esse filme. E é interessante que normalmente em spin-offs a gente já vê um personagem já consolidado que parte para uma franquia própria, né? A gente vê isso com alguns filmes e o maior exemplo disso tudo é o Joey do Friends, né? Se você parar para analisar, o Joey teve uma série só dele. Para quem não sabe, o Joey teve uma série só dele. Ela acabou infelizmente não dando certo, mas ele já era um personagem consolidado. E o Creed, em nenhum momento do Rock nós temos o Adonis, em nenhum filme. E é isso que é mais interessante, como essa franquia, desde cara, já era difícil de acontecer, porque tinha um personagem que a gente nunca viu, como que a gente vai se afeiçoar tanto a ele? E eu acho que foi algo que o Michael B. Jordan teve a responsabilidade nos três filmes que ele fez, e fez muito bem. Eu acho que em 2015, no Creed, a gente tem uma atuação nível Oscar para ele, na minha opinião, para o Michael B. Jordan, porque eu acho excepcional o que ele faz. No segundo filme é tão bom quanto, e eu acho que esse terceiro filme, para mim, foi o ponto que mais deixou a desejar. Eu achei que a gente ia estar falando da má direção dele, mas eu falo que o que caiu foi a atuação dele, né? Eu senti isso. Eu também senti, mas eu meio que. Agora eu vou falar, eu vou passar meu paninho aqui para o Mark B. Jordan, inclusive com o meu próprio, né, vestimenta de pugilista, porque pensa o quão complicado deve ser você atuar, dirigir e produzir, porque ele também é o produtor. E aí quando você é diretor e produtor, você tem que pensar em várias facetas do filme. Por exemplo, é basicamente ele que vai se reunir com a equipe de marketing para mostrar que tipo de trailer a gente vai fazer, que tipo de coletiva de imprensa e tudo mais. Então, assim, é meio que aceitável, pelo menos para mim, é aceitável que a atuação dele tenha caído, mas, assim, em alguns pontos ele brilha. Por conta disso, é muita demanda para um ator só. Eu penso igual, mas ao mesmo tempo eu penso do seguinte: eu não vou assumir uma responsabilidade que eu não tenha como arcar. Eu particularmente, eu não sei você, mas eu falo assim, pô, eu vou dirigir. Pô, não sei se eu vou conseguir trabalhar a mesma atuação, o mesmo nível de atuação. E eu acho que isso ficou um pouco à parte, assim, a atuação dele foi mais simples
do que o personagem exigia. E eu sinto muito isso. E aqui, gente, um vale a pena sem spoilers, tá? Sem spoilers nenhum. Mas tem um ponto do filme, o Fernando vai saber do que eu tô falando, tem um ponto do filme que ele desenrola muito rápido. Aquele do meio pro final ali, a decisão do acontecimento e tal. Eu vou falar porque tá no material de trailer, que é a decisão dele de lutar. De lutar contra o Dame, que é o antagonista, vilão do filme, né? A decisão dele de lutar. Ela é muito rápida, eu não senti impacto, e eu acho que eu não senti justamente porque ele se dedicou tanto à direção, em fazer uma boa direção, que eu acho que faltou esse impacto até no roteiro. Eu senti bastante isso. O que você achou? Murilo, aí nesse ponto eu vou ter que concordar com você, porque eu divido o filme do Creed em duas partes. Uma, a criação da tensão entre os dois, e essa primeira parte foi muito bem feita, porque assim, você consegue ver o conflito dele de querer ajudar o amigo, e ao mesmo tempo das pessoas avisando que aquilo seria um risco, e dos acontecimentos do núcleo familiar dele em volta, que tudo combina na decisão, mas depois que ele decide, parece que você entrou numa montanha russa, assim, frenética. Aí eu separo o filme em duas partes. Uma é um bondinho que você está passando, vendo a cidade, vendo os detalhes, ouvindo a música da cidade, e depois você entra naquela montanha-russa do Aerosmith da Disney, sabe? Que é pauleira, é ação, é um frenesi, até o treino dele é um treino muito mais acelerado do que os filmes da década de 80 e de 90 costumam ser. Porque durante o treinamento dos personagens principais, ele vai aprendendo algumas lições sobre ele mesmo. E ali eu não senti. Eu senti que é briga, é guerra, é briga. Eu já sei, já tô definido, né? E é uma parada que eu sinto falta na parte da história desse filme. Porque, assim, independente se ele já se destacou da franquia Rock, a mensagem ela é muito parecida com o Rock. Superação pessoal, acreditar em si mesmo, tem vários fatores ali que eu acho que a mensagem é muito parecida e tem que ser, porque é um derivado, querendo ou não. E eu acho que aí é o ponto, você trouxe uma questão muito chave. Em todas as rodagens de Rock, todas as passagens relacionadas ao treino do Rock, era a melhor cena do filme em todos. Você tem ele no primeiro, a subida da escada, aquele negócio que, pô, virou uma estátua. O Rock é um símbolo do boxe sem ter o Sylvester Stallone profissional, sem existir o Rock. Entendeu? Então, tipo, por causa dessas passagens, para mim a passagem mais bonita, e eu acho que na versão estendida ficou ainda melhor, é no Rock 4, ele subindo a montanha na Rússia. Cara, aquilo lá é fenomenal, é o Stallone de verdade subindo uma montanha no meio do gelo. E nesse filme é tudo tão rápido, ele sobe Hollywood, tinha tudo para ser muito bom e não foi. Sim, eu acho que ele transferiu essa carga dramática para o próprio momento da luta. Porque eu senti que no momento da luta ele aprendeu tudo que ele ia aprender na parte do treinamento, ele aprendeu no momento da luta. Enquanto ele estava lutando, meio que passava um filme na cabeça dele, da superação, do eu interno, dele visitando a infância dele, de ele, sabe, se recuperando, de ele se encontrando. Acho que ele só fez esse shift. Mas eu senti falta do treinamento, porque assim, depois que teve essa cena icônica do Rock Balboa subindo lá aquela escadaria na Filadélfia, se você perceber toda a jornada do herói depois desse filme, o herói ele vai aprendendo muito durante o seu próprio treinamento. Isso é independente se é filme de boxe ou não. Se é um treinamento na floresta, se é um treinamento para salvar a terra, se é um treinamento debaixo d'água, se é um treinamento até do Missão Impossível, sabe? Acho que tem uma cena no Missão Impossível 2 que parece que tudo está se despedaçando, que ele vai relembrando quem ele é por conta do treinamento. E um icônico é o 007 Skyfall, que quando ele está se preparando, está se treinando para voltar, ele começa a se reencontrar. E isso não acontece nesse filme, entendeu? Então eu entendo sua frustração, mas acho que ele só fez esse shift assim pro lado e... Cara, eu acho que a luta final foi fantástica ao infinito, sabe? Só para dizer, para contextualizar, o meu nível de fã de rock, tá, gente? O meu nível de fã. Rock Balboa está no meu top 3 filmes favoritos da vida. Eu gosto muito da franquia. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 a gente esquece, o 6, o Creed 1, o Creed 2 e até o próprio Creed 3 também, porque eu gostei de como a franquia
elevou a um nível diferente. Não elevou porque não é, eu acho que não é a melhor coisa, mas eu acho que a modificação dela é muito interessante. Agora eu queria trazer um ponto que eu deixei por último mesmo nesse Vale a Pena, um ponto chamado Jonathan Majors. Porque, cara, eu acho que o Michael B. Jordan conseguiu reunir dois dos mais talentosos atores da geração no mesmo filme, fisicamente, dramaticamente. Cara, é bizarro que o Jonathan Majors é bom ator. Assim, é coisa de maluco o que esse cara tem se mostrado fantástico atuando. Cara, eu já sou fã do Jonathan desde Lovecraft Country, sabe? Porque foi uma série que mexeu muito com muitas emoções, ainda mais eu, uma pessoa preta, que quando você mexe com emoções que te deixam a flor da pele, você tem que ser um baita de um ator para você não deixar que a emoção suba além da sua capacidade de atuação. Então, assim, já sou fã dele desde ali. No filme do Quantum Mania, a gente vê um pouco melhor a atuação dele na cena pós-crédito, que você consegue ver as feições dos vários Kangs, né? Mas são poucos minutos, mas nesse filme, ele consegue causar na gente aquele sentimento de empatia sobre um cara que acabou de sair da penitenciária e que quer uma oportunidade, e ao mesmo tempo você sentir uma raiva absurda, sabe? Eu consegui flutuar nessas emoções que, assim, às vezes eu sentia muita raiva dele, às vezes eu sentia pena, às vezes eu sentia, nossa, será que eu tô julgando demais? E, cara, eu só senti isso com esse ator, sabe? Durante o filme todo. Os outros despertam algumas emoções do tipo, acha, poxa, a peninha dele. Não, ela vai se superar. Tipo, que é a esposa dele, a Tessa Thompson, que é uma excelente atriz, só que ela não teve tanto espaço dentro desse filme. Eu acho e ela podia ter sido mais. Eu acho que ela é a personagem mais interessante da franquia Creed. Na minha opinião, ela é a personagem mais interessante da franquia Creed. E ela é muito mal explorada. Só o primeiro filme explora ela bem. O segundo e o terceiro deixam ela de escanteio, assim, num nível que eu fico chateado toda vez que isso acontece. Nossa, eu fico muito chateado porque ela era uma personagem muito bem construída no primeiro filme, e meio que tanto no 2 e principalmente no 3, ela se torna a esposa do Adonis. É só isso que ela se resume a isso, né? Sabe? E assim, nesse filme, ela tinha muitas facetas que poderiam ter sido melhor exploradas, que impactam na vida do Adonis, mas ao mesmo tempo, o filme tenta mostrar que ela é só a esposa dele. Eu acho que esse foi o ponto mais baixo, porque a Tessa, ela é uma excelente atriz, ela levou a última temporada de Westworld praticamente nas costas. A última e o final da terceira temporada, ela levou nas costas, sabe? Ela conseguiu sair de um papelzinho pequeno da segunda temporada para literalmente roubar o protagonismo da atriz principal no final da terceira e a quarta todinha, sabe? Eu acho que o problema, já no segundo e agora no terceiro também, de Creed é a tentativa de mostrar muita coisa em pouco tempo. Eu acho que se, por exemplo, o Creed 2 e o Creed 3 tivesse um corte de 3 horas, seria um filme muito melhor. Tanto esse quanto o anterior. O anterior eu acho muito bom. Eu acho muito bom mesmo. Esse eu acho que se beneficiaria muito, mas é aquilo. Pô, tem que entregar o filme de até 2 horas. Vamos lá, corta, tem a situação dele com a filha. Pô, a situação dele com a filha no começo do filme, ele tentando ensinar ela que a luta não é uma situação para ser agressiva, é para se controlar, o equilíbrio. E é só nisso que o filme fica. Não tem não explora isso para com ele e com a filha. Isso é muito frustrante para mim, que o filme tenta muita coisa e consegue só o básico. Na minha opinião, é isso, sim. Ele tenta muito e só o básico funciona para a narrativa. Sim. E... Pode falar. Não, foi um ponto que você levantou agora que eu lembrei, que tem o lance da filha dele ser ter deficiência, né? Ou limitações enfim, ela tem as limitações dela. E foi um universo muito interessante que levantou muitas questões em mim, sabe? Porque a gente sempre vê esse grupo como um grupo, poxa, que precisa de ajuda, precisa de atenção, mas a gente não explora os conflitos que eles têm internos com eles ali, sabe? E poderia também ter sido mostrado isso um pouco melhor, mas eu acredito que isso vai ficar para um possível próximo filme, né? Isso é algo que você trouxe que é muito interessante,
que é o oposto do Rock. O Rock, a gente não se interessava pela luta, a gente se interessava pela vida do Rock. E em Creed, todos os Creeds, a gente tem mais a luta como plano principal do que a vida dele em si. Eu falei, não, pô, Creed 3 não tem mais o Rock, ele já vai estar mais velho, mais consolidado, campeão do mundo. Pô, eu quero ver os problemas que isso acarreta na vida dele. Eu falei, pô, beleza, maneiro, a filha dele brigando na escola e só ficou no vamos ver. Entendeu? Não foi no vai, não teve o vai. Só teve um calma aí, e quando eu fui ver o filme acabou. Última pauta. Você quer falar dessa ainda? Não. Pode continuar por último. Última pauta. Filme de anime. Qual foi a sua experiência vendo o Michael B. Jordan, que já se disse um grande fã de animes, ele falou que é apaixonado por anime e mangá, e ele conseguiu, dentro da característica possível, trazer muitos elementos de anime para o filme dele. O que você achou disso? Como que foi ver isso na tela? Lembra um pouquinho mais atrás eu falei que ele moveu o shift da retrospectiva dele do treinamento para a luta? Então, quando eu estava assistindo a luta, que ele conseguiu se conectar e ele estava vendo os traumas, tanto os traumas dele, tanto os traumas do amigo, eu lembrei de alguns filmes e alguns desenhos. Eu lembrei muito da luta do Goku contra o Freeza lá em Namekusei, porque as cenas eram, cara, era muito parecida, os golpes, os contragolpes, assim, você só tem 5 minutos, porque senão o planeta vai estourar. Eu lembrei daquele filme esquecível do X-Men Apocalipse, que tem a briga interna do Professor Xavier e o Apocalipse. Isso, que ele fica gigante, grandão e tal, e diminui. Enfim. A única cena boa do filme, na verdade, né? E, cara, alguns outros desenhos que agora nesse momento não lembro, mas o que mais me pegou foi o confronto do Goku versus o Freeza lá em Namekusei, porque você viu os socos vindo, você via a sensação de dor que ele sentia, ele se tornando Super Saiyajin, sabe? Eu me conectou com isso, sabe? Eu falei, caramba, foi um dos motivos pelo qual eu escrevi lá na crítica, porque o filme vale muito a pena de você ver no cinema, porque essas cenas que a gente acabou de descrever, elas preenchem o IMAX de uma forma, porque até o efeito especial casou com aquilo ali, sabe? Não ficou, Sim. na medida do possível, não ficou tão forçado quanto seria em qualquer outro filme, sabe? O que você achou? Eu gostei, é diferente, é uma experiência diferente, até porque, por exemplo, o Michael B. Jordan, cara, eu não sei como, mas ele deve ter usado alguma lente de câmera para distorcer o braço, para o braço ficar muito maior quando tá aproximando do rosto. Isso eu não sei se foi algum efeito visual ou se foi uma lente especial que ele usou, mas isso foi é uma experiência muito diferente. Caraca, eu não sei se eu tô gostando ou não, mas conforme a coisa ia acontecendo, na primeira luta, né, contra o Colan que tem no filme, e a última luta contra o Dame, a gente tem essas duas características de direção. E aí, na segunda luta, eu já tava, eu quero ver mais. Eu falei, pô, eu gostei. Se eu quero ver mais, é porque realmente eu curti. É muito diferente. Não é algo que a gente tenha visto em nenhum filme de boxe até hoje. Nenhum filme de boxe tem isso. Eu acho que a melhor direção de filme de boxe é a do Ryan Coogler em Creed. A luta dele com um plano de sequência bizarro de 7 minutos de luta é coisa de maluco. Mas é muito simples. A do Michael B. Jordan tem essa experiência muito diferente. Eu acho que ainda precisa evoluir um pouco. E até uma coisa que eu queria comentar com você, tem cenas dele que você vê que não é o melhor ângulo, a montagem não tá da melhor possível, podia não ter tanto corte rápido, até porque ele quer transparecer uma coisa meio... Eu vou dar um exemplo, mas é longe do exemplo, que é o Zack Snyder, do quase tá em câmera lenta e acertar. Isso é uma coisa que o Zack Snyder faz bastante e o Michael B. Jordan faz muito pela característica do anime aqui, mas ainda falta um pouco. Eu acho que ainda falta maturação. Eu daria um novo filme para ele, cara. Eu daria um filme para ele dirigir. E só para complementar o que você acabou de dizer, o interessante das cenas de luta desse filme é que ele não precisou ter uma voz por cima, não precisou ter um narrador, não precisou nenhum texto para você entender qual era o próximo golpe dele. No olhar você via as expressões, você via o corpo, você via exatamente o que ele ia fazer. E isso ficou muito bem feito quando o Damien luta contra aquele rapaz que está lá na academia,
Que você vê até os golpes sujos que ele vai fazer, sabe? Então, assim, eu vou bater ali, eu vou te machucar aqui, sem nenhuma palavra ser dita, só no olhar. Eu achei isso fantástico. Eu acho que essa é uma experiência cinematográfica que vale muito a pena você ter. Eu concordo com o Fernandão. A gente tem um filme íntimo e ao mesmo tempo muito grandioso. Visualmente é muito bonito, as cores são muito legais. E eu sempre vou falar muito bem da trilha de Creed. É coisa de maluco. A trilha sonora do 1, do 2 e do 3 é coisa de maluco. Eu não sei se no terceiro é o Ludwig Göransson que faz também, mas se não for, parabéns para esse cara que fez o do 3, porque tá fantástica. E isso no cinema é um nível absurdo de imersão. Eu assisti na sala IMAX, e se você estiver assistindo esse vídeo, dê preferência para a sala IMAX, porque é uma experiência completamente diferente. Quando ele está ouvindo um som pesado, um grave, um hip hop, um rap, você sente aquilo ali como se você estivesse do lado da caixa de som, sabe? É a energia, e, cara, né, da coisa. Isso. E se você perceber, as músicas estão muito conectadas com as emoções das cenas. Tem cenas que ele está querendo só que você tenha uma nostalgia da época que ele era menor. E outra que você está com tanta raiva que só aquele pancadão de hip hop que vai acalmar seu espírito. E quando eles se preparam para subir nas arenas, que tem todo aquele né, para você se empolgar, né, com a luta, a entrada deles, poxa, o som faz muita diferença. Então, IMAX, total, com certeza. IMAX, com certeza. Fernandão, respondendo a pergunta do quadro, vale a pena, então? Vale muito a pena por conta de todas essas ações cinematográficas que ele fez. E sim, vale muito a pena você acompanhar a emancipação do Adonis do universo do Rock. Que agora você vai ver um filme do Adonis, entendeu? Sobre o universo dele. E você, Murilão? Vale a pena, para mim vale a pena. Eu não sei se eu talvez não gastaria tanto dinheiro no IMAX, tá? Não acho que seja a experiência. Acho que eu assisti em IMAX, mas eu falo assim, eu tranquilamente assistiria esse filme numa sala comum, mas vale a pena ir ao cinema assistir. Quando ele chegar posteriormente também para aluguel digital, para streaming, também acho que vale a pena para o pessoal assistir. Recomendo que veja tudo do Rock, porque realmente todos os filmes, exceção do Rock 5, são muito bons. E agora só um aviso para os caras que vão levar suas namoradas para ver esse filme, para as meninas que, não sei se eu vou ver. Vejam esse filme. É um monte de homem lindo. É um monte de homem lindo e gostoso se socando. É isso. É basicamente exatamente, é isso. É um filme que vai agradar todo mundo. Então levem, sim, e é isso. Perfeito. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, ativa o sininho, temos vídeo basicamente todo dia. Eu acho que minha comida chegou, então também estou indo lá. Um beijo a todos vocês e até a próxima. Tchau. Até. Fui.